Salve pessoal! Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que toda semana está aí preenchendo as maquinetas que vocês possuem. Sempre a gente tem aqui um convidado à altura do conhecimento de vocês. E hoje, naturalmente, neste momento, não vai ser diferente. Ao meu lado direito, Norian Segato, jornalista, editor da editora Limiar, em São Paulo, responsável, aliás, pelos lançamentos que eu vejo, até o pobre do Mousa Benedito, uma figuraça o Mousa, né? Grande figura. Nossa Senhora. Grande amigo, grande escritor. Que acaba, muito bom, né? Que acaba, aliás, você é muito sacana, né, meu? Ele é a tua mola mestra lá, né? Acaba de lançar mais um seu próprio livro, que, desculpe aqui o corpo presente, Norian, mas que é uma joia rara em termos, não de edição em si, até que está bem simplesinho para todo mundo poder comprar. Mas o miolo que ele possui é de uma grandeza incrível e de uma demonstração de um alto gabarito e uma cultura bastante aprofundada, e uma cultura não é dessas culturas que você vai pegando no dicionário. É algo que está dentro dele espontâneo. O livro chama-se A Estrela do Abismo. Uau! Meu, onde é que você achou uma estrela no abismo? Me explica isso, por favor. Quando eu li uma estrela no abismo, meu, abismo é profundidade, é hebreu, Como é que você achou uma estrela? Me explica. Justamente, bom, primeiro obrigado pelas palavras, né, seu... Não, é que eu já vou embora, já falou tudo, precisa... Tem um detalhe, tudo que eu falei não é um elogio, é uma análise, é um diagnóstico. Vamos lá. Bom, você falou em cultura, então, assim, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Secretaria de Cultura de São Paulo, né, Prefeitura, foi através de um edital da Secretaria que possibilitou o livro. Nesses momentos que a gente está vivendo um ataque tão grande à cultura, né, assim, iniciativas públicas para se incentivar, acho que são sempre muito bem-vindas. Então, em primeiro lugar, né, eu fui um dos 20 contemplados nessa edição. Né, então, edição de quando? Do ano passado? De 2018. 2018 para publicar agora este ano. Né? Então, eu espero que tenham mais, que se amplie mais, que não sejam só 20, que sejam 40, que não seja só São Paulo, que sejam outras grandes capitais, outras grandes secretarias, para incentivar, porque tem muita gente boa escrevendo e que não tem condições de colocar os seus livros, as suas ideias no público. Nos dias de hoje, e você é editor, sabe disso, né? O quão difícil é editar um livro, né? Sim. Editar até que não é tão difícil, mas lançá-lo, fazer com que ele apareça. Fazer toda a rota, né? Uma logística miserável, odiosa, mas é complicado. Então, e nesse livro aqui, quer dizer, na verdade, ele surge como para mim, um desafio em relação ao meu primeiro livro. Lancei meu primeiro livro em 2011. Também é muito bom. Fala o nome dele, por gentileza. Crônica de uma Ilha Vaga. Crônica de uma Ilha Vaga. Aquela capa é fantástica, hein, velho? Aquela capa é legal. Muito legal. Então, esse livro, ele é escrito em primeira pessoa, é a partir de uma experiência pessoal minha, né? De 2 anos em Londres, em que eu escrevo... É uma história ficcional, no geral, mas eu coloco coisas que aconteceram comigo. Lastreada em alguma coisa... Aconteceram com amigos, né? Junto 3 ou 4 personagens. E muita gente acabava dizendo, mas você fez isso mesmo? É uma amiga minha, inclusive, chegou e falou, poxa, mas você é machista mesmo, hein? Olha o que o cara fez. Eu falei, mas não sou eu, é o personagem, né? Eu posso ser machista também, tudo bem. Ele nasceu assim. Mas nesse contexto é o personagem, não sou eu. Então eu me coloquei um desafio, né? No segundo livro, falar, bom, então é o seguinte, não vai ser mais em primeira pessoa que eu vou escrever, né? A voz não vai ser mais masculina, vai ser uma voz feminina, né? E vou reelaborar tudo isso. E é um desafio para mim, quer dizer, óbvio, a minha escrita ela é tipicamente masculina, né? Eu tenho consciência disso. Então foi um desafio falar, bom, como é que eu torno verossímil uma voz feminina falando, né, nesse enredo? Então a partir daí, comecei. E ele trabalha, eu tentei trabalhar, né? Espero que tenha conseguido. Não, conseguiu. Você ganhou o prêmio, né? Palidamente conseguido trabalhar com esses dois, assim, com o abismo e a estrela, quer dizer, esses paradoxos, né, que eles são aparentemente um paradoxo, mas que há uma simbiose, e ao mesmo tempo com a noção de corpo individual e corpo coletivo. Então, há uma discussão muito grande, uma temática trágica, que é o suicídio, né, que é uma coisa muito contemporânea,
entre a... Infelizmente, né? Incrível, né? Tá Exato. graçando por Entre aí. né, a exaustão da própria vida, né, o limite do seu corpo individual, e no meio da trama, no meio da história, um grupo terrorista que sai fazendo atentados sem exatamente uma ideologia pré-determinada. Então, se existe um corpo social, inclusive esse grupo chama Corpo, é o Comando Revolucionário Popular. Comando Revolucionário Popular. Achei boa essa. Que a sigla vira corpo. Uma bela sacada isso então, aí. Você tem esse corpo social que está se degradando, né? E você tem o corpo individual, que é uma grande metáfora do mundo que a gente vive hoje, né? Os países, infelizmente, eu comecei a escrever antes desses acontecimentos políticos trágicos que nós estamos vivenciando, mas ele é muito atual nesse sentido. E trágico de todos os lados, né? Todos os lados. Não é só de um lado só, né? Exatamente. Infelizmente. Bom, escuta, afinal, sem dar um spoiler, que agora está na moda falar spoiler, o que tem que ver a estrela com o abismo? Já que você falou que são paradoxos, porém acabam se simbiotizando ali no final. E aí, como é que fica isso? Exatamente. Que a história... Dá só uma dica rápida. Só para tentar contextualizar um pouco para quem está nos vendo. Os espequinautas. Nossos espequinautas, entender. O livro começa quando a protagonista, a Clara, ela se defronta com a morte da mãe, né? Com o suicídio da mãe. Se mata sem deixar um bilhete, sem deixar absolutamente nada. Foi suicídio mesmo, porque ela era meio maluca, meio xarope. Já era meio maluca, já era meio xarope das ideias, tal, não sei o quê, né? Um processo depressivo. Desculpe te interromper, eu achei legal que você colocou uma pessoa com problemas mentais, mas que todo mundo aceitava e gostava. Que na verdade o problema mental é um pouco depressão, né? Que é uma doença muito... Também um gravame atual, né? Um gravame atual. E aí, com todas as decorrências. Então, essa filha, na hora que a mãe tira a própria vida, ela descobre que ela não conheceu a mãe. Passou 20 e tantos anos com a mãe, né, mas não, de fato não conheceu. Então, ela vai fazer uma arqueologia dessa mãe. Né? E mãe, a gente sempre fala, a nossa estrela guia, os nossos pais, nossos herdeiros, assim, que nos guia. E essa mulher era um abismo para ela. Um completo abismo, que é algo absolutamente desconhecido, nebuloso, e ela tenta mergulhar nesse abismo para poder, ao descobrir quem é essa mãe, se descobrir. E depois vai contando a história. Aí tem um enredo, tem outros personagens, se gira uma trama política. Isso que eu achei interessante. Como é que você criou um cipoal de personagens que aparentemente não tem nada a ver um com o outro, mas que no final também acabam agregando um valor aí para a obra? Acho que é um pouco do ato do contar histórias, né? Eu gosto fundamentalmente de contar história, seja como jornalista, seja como escritor, né? O meu barato, meu tesão é contar uma história bem contada. Então, para isso você tem uma míriade de personagens ou não, e você vai trabalhando isso. Nesse caso, eu trabalhei vários personagens que eles vão se agregando, como você falou, e vai se formando um bloco único. Na verdade, isso vai se afunilando numa ideia, numa concepção daquilo que eu pretendo passar, que eu pretendi passar com esse... Eu acho interessante, estamos falando há pouco, invejável e admirável talento que a maioria dos escritores tem, e você particularmente é um cara que a gente admira muito. Além do que na profissão você é muito respeitado também. Mas quanto tempo você levou para escrever esse livro e criou todos? Porque você tem uma atividade do dia a dia frenética. Tenho. Esse é um dos problemas que eu acabo escrevendo pouco. Pois é, pouco, porém bem. Mas quanto tempo, por exemplo, esse livro? Então, quanto tempo você... Da ideia, eu não sei como é que surge a ideia, eu não sei se você observa, se você lê, qual é o insight que você tem para fazer surgir a ideia do livro. E depois, quando você tem a ideia, vai deslanchando. Quanto tempo esse aqui, particularmente? Então, a ideia eu acho que é um pouco de tudo, quer dizer, vai um pouco assim daquilo que eu queria falar naquele momento, de pesquisa, óbvio, tem muita pesquisa nesse livro. Pesquisa como? Eu acho que tem muita pesquisa, por exemplo, quando eu falo de transtornos que a protagonista
Tem. Eu não sou médico, sou leigo. Tem que pesquisar, tem que perguntar para meus amigos. Então, quer dizer, determinadas situações que acontecem no livro. Eu não transito, eu não tenho conhecimento específico. Você vai buscar. Como jornalista, vai pesquisar, vai aprofundar, vai tentar extrair dali aquilo que lhe serve. Eu comecei a escrever romance, sei lá, volta de 2015, mais ou menos, mas eu escrevi uma parte, né, que eu já estava com essa ideia um pouco mais madura, que eu fiz esse Crônicas em 2011, aí nesse meio tempo eu escrevi um outro livro, uma biografia, né, do Djalma Santos, que é maravilhosa, vou te mandar. Djalma Santos, jogador? Jogador. Tá brincando? Maravilhosa. Nossa, esse cara era sensacional. Era um gênio. Bom, não vamos transversar. Esse é outro programa. Esse é outro programa. Então, aí eu fiz esse trabalho, esse livro, aí comecei a pensar nesse segundo romance, né? Que é sempre um desafio. Bom, a segunda ficção, né? Como é que eu vou fazer, superar a primeira e tal, sair dessa coisa mais autobiográfica. Uhum. Aí eu comecei a escrevi um pouco, umas 50, 60 páginas. Aí com o ritmo de trabalho, com outros projetos que foram entrando, eu acabei deixando ele meio de lado. No ano passado, por conta desse edital, eu acabei colocando esse edital, né? Aí veio no final do ano, aí eu falei, bom, agora tem que escrever. Agora não tem jeito. É aquilo que a gente estava falando, trabalhar sob pressão. Agora eu tenho um prazo, né? Porque agora tem um prazo que ir. determinado. Então aí era naquele esquema. Ligou a chave. Trabalhar das 9 às 9 da noite, das 9 da manhã às 9 da noite, chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa e sentar no computador de novo. E a família Até que se dane. E a família que apoia. A família apoia, né? O bom é que a família apoia. A gente tem Ainda bem, dentro né? dos conflitos, mas a gente consegue administrar. Então, óbvio, né? Tem todo um apoio para escrever. E a gente foi escrevendo nessas medidas, finais de semana e tudo, aí conseguindo. Como eu já tinha essa base, né? Daí, e os personagens foram ganhando corpo, foram ganhando vida. Fala em personagem, que público que você destina no teu livro? É só adulto ou pode ser... Olha, eu acho que adolescente para o público adulto pode se interessar pelo livro, né? Inclusive essa temática do suicídio está graçando muito entre uma parte da juventude, né? Mas é um livro efetivamente adulto, né? Um linguajar adulto, com uma carga gramatical que requer algum, né? Um conhecimento sem ser rebuscado, né? E eu acho não, é bem empático. Busca essa história. E com personagens legais, né? Eu acho que tem personagens são personagens cotidianos, né? Embora existencialistas e tal, sei o quê, mas são cotidianos, são do dia a dia, que a gente encontra isso na rua, numa boa. Qualquer condomínio. Escuta, me fala uma coisa, o que me chamou muita atenção, é uma sacanagem que eu vou fazer com você agora. Me chamou muita atenção os nomes que você cria. De onde que você tira? É sacanagem isso que você faz para deixar a vingança contra o meu? Não, você tem um nome bonito, pô, Noriano. Mas brincando, né? Não, eu acho assim, eu acho que nomes diferentes é legal. Não, você tem uns, pô, cada nome, tanto que eu fiz questão de mencionar, e fiz questão de gravar, que você, num dos seus personagens, ele falando do seu próprio nome. Pô, qual é o pai que colocaria um nome desses no seu filho? Pois é. E você cria E eu crio os meus filhos aqui literários com esses nomes. Mas afinal, você fica bolando, fica me imaginando... Eu acho que tem isso, né? Quer dizer, eu acho que tem essas coisas, essa questão de um nome que... Alguns personagens têm nomes absolutamente comuns, então a protagonista chama Clara. Bom, mas tem um lá que não sei o que, Zalzineide, como que é? Isoneide. Tem uns nomes que são estranhos, que é um pouco... Estranhíssimo, né? Algumas brincadeiras assim de nomes que se ouve também aí, de junção de nomes estranhos, né? E outros que a gente vai tentando criar justamente para assim, eu não queria que todos os personagens tivessem nomes assim, fosse o Zé, a Maria, o João, né? Nada contra esses nomes, né? Mas que nomes que dificultassem a princípio essa identidade. Nomes que não existissem. Então, você tem que ler 2 vezes para gravar, né? O pequeno spoiler, mas que vai estar com... Uma das personagens ali de apoio à história chama Osalice. É um nome esquisito. Né? Como chama esse cara que falou mal do próprio nome, falou que o pai não... Agora eu não vou lembrar também, que eu não vou lembrar. São tantos nomes aí. Mas Osalice é mistura de Osco, mágico de Osco com Alice. Né? Isso sim. Então, isso deu para perceber. Aí dá para perceber. Então tem algumas coisas.
Tem uma... Aliás, você menciona, você explica. eu acabo você explicando isso para não é que dar uma dica. Não é que eu fui perceber que sou esperto, você escreveu isso. Aí tem uma empregada que chama Imatéria. Né? Imatéria, que é uma delícia, né? Uma imatéria, uma coisa não existe. fluida, não existe. E aí a brincadeira do nome com o personagem. Vai algumas viagens que se faz aí. Não, mas muito legal, meu. Infelizmente estamos terminando já. Já se passaram as 3 horas. Você vai ter que voltar aqui para falar do Djalma Santos. Ou me manda o livro para eu. Pô, eu te mando. Esse livro é fantástico. Esse livro é fantástico. Esse cara era muito bom, hein? E tem umas histórias muito boas. Eu faço ideia. Meu, muito sucesso para você nesse livro. Que você continue assim, nessa trajetória profícua, bastante valente, bastante decente. Desculpe a rima pobre, mas é uma realidade. E que você continue dando um caráter real às ficções e principalmente manter esse ímpeto honesto no caráter dos seus personagens, a ponto de você pesquisar tudo e tal, e meramente não tirar da cartola. Eu acho isso sensacional. Respeito ao leitor. Exato. Eu te agradeço assim, a sua batalha aqui, você é um guerreiro também nessa. Mas é uma batalha prazerosa. Mas é uma batalha prazerosa. Mas que a gente faz, que divulga a cultura. Que tá também a grana que você pagou para traficar, reformou o estúdio todo aqui. E consegui a minha aposentadoria. Praticamente, né? Então, espero voltar outras vezes quando você me convidar. Está intimado, literalmente. Convidar os leitores, os que se interessaram a procurar ou nas livrarias ou no site da editora diretamente. Que está lá, editoralimiar.com.br. Se não tiver grana, vai numa biblioteca, pega o livro, que vale a pena cada segundo despendido. Valeu, meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado você por ter vindo e ter deixado todos os seus autores lá à mercê de qualquer outro lá. Imagina. Pessoal, nós recebemos com muita honra e galhardia Norian Segato, que é o jornalista e escritor que trouxe ao mundo A Estrela do Abismo. Um romance bom, que você lê direto, talvez em 3 dias consiga ler. Um bom leitor consegue ler o livro em 3 dias, numa boa. Tranquilo. Só desculpem os nomes que ele criou aqui, mas infelizmente ele é maluco mesmo que vai fazer. Pessoal, desculpem a brincadeira, muito obrigado pela presença, os agradecimentos normais ao pessoal da técnica, Maria Estela Guedes, site www.com, que nos dá uma grande força e uma audiência muito qualificada. A amizade de vocês, impagável. Até a próxima semana. Tchau, tchau.